Meu nome é Miguel Pinho, sou professor, trabalho desde 2013 no magistério, sou formado pela Universidade Federal Fluminense em licenciatura. No CEP Núcleo Japeri, em relação à rede municipal, né, nós tivemos duas principais vitórias no último período. A primeira delas foi que, exceto os últimos 2 anos, todos os reajustes que os professores tiveram foram acima da inflação. Isso deu uma valorização, né, no nosso salário. Teve um lado ruim, que o sindicato batalhou muito para que isso acontecesse, mas o governo, infelizmente, não atendeu, né, as nossas reivindicações, que foi também a melhoria dos salários dos técnicos administrativos, né, dos servidores do administrativo, que são igualmente educadores, né, são fundamentais no processo educacional, para o funcionamento adequado das escolas, e que não tiveram os ganhos salariais correspondentes aos que os professores tiveram. Mas também já estamos há 2 anos sem reajuste e a gente começa a sentir que o nosso salário foi afetado mesmo pela questão, nosso poder de compra foi afetado pela não reposição das perdas nos últimos 2 anos. A outra questão foi o Plano Municipal de Educação, né, que foi aprovado no ano de 2015, se eu não me engano, e que ele tem diretrizes muito importantes para a educação de Japeri. Importante que ele é lei, deveria ser aplicado, tem metas que deveriam ser cumpridas esse ano, e até agora o Poder Executivo nada fez, e o CEP tem insistido para que essas metas sejam alcançadas, que é a questão da gestão democrática, ou seja, eleição direta para os diretores, 1/3 de planejamento, mudança do nosso plano de cargos e salários, com uma diferença maior entre os níveis, né, que valorize a formação profissional. Então, isso é uma conquista do CEP e também, de certa forma, é uma das nossas bandeiras de luta para a implementação do Plano Municipal de Educação, né? Uma outra questão também, que é central para a gente, é a questão de 1/3 de planejamento, que para os professores, né, é cumprida de forma parcial, eles têm mais ou menos 25% de horário de planejamento e não 1/3. Mas para os professores 2, os professores do ensino fundamental 1, eles não têm nada de planejamento, ou seja, a carga horária é integral na escola, e isso prejudica muito o trabalho docente, né? Então isso é uma questão muito forte para a gente, a luta pelo 1/3 do planejamento. Eu acho que nós vivemos um período histórico de retrocessos. Eles não são circunscritos apenas à educação, mas são retrocessos sociais, retrocessos em termos de garantias de direitos para o povo brasileiro, né? E isso reflete diretamente na educação, né? Então, só se da gente pegar aqui as mudanças que a gente teve para a educação no período, a questão da reforma do ensino médio, né, que não teve nenhuma discussão com a sociedade civil, nenhuma discussão com os sindicatos organizados de educação, com os institutos de pesquisa, né? Então, o governo fez uma consulta pela internet, algo pensado de cima para baixo, e que você não teve uma ampla participação social. Outra questão é essa bizarrice que é o projeto Escola Sem Partido, que é, na verdade, uma forma de você instaurar um modelo de pensamento único nas escolas, né? Ou seja, de perseguir a pluralidade ideológica, a metodológica, de querer que a escola tenha apenas um único pensamento, né? É muito parecido com o que é o neoliberalismo, né? Que tem essa ideia de você ter um pensamento único, tudo fora dessas alternativas, tudo que é alternativo ao neoliberalismo é descartado como possibilidade. Então você, na verdade, está tendo uma doutrinação neoliberal nas escolas. É isso que esse projeto Escola Sem Partido está colocando, e ele acho que é um dos principais retrocessos para a educação nesse período, e vai restringir muito o trabalho docente e a qualidade do trabalho docente, né? Porque é um projeto anticientífico, ele vai na contramão do debate científico nas ciências sociais, nas ciências naturais, enfim.
vai colocar, de fato, uma mordaça nos professores, né? Impedir que você possa ter o livre debate e o desenvolvimento de um espírito crítico nas escolas, de ter debate real sobre temas que são centrais para o desenvolvimento educacional dos alunos, que estão aí na sociedade e devem ser debatidos, né? Então não dá para a escola passar à margem disso. E uma outra questão que eu acho que é a central, não existe compromisso e avanço na educação se você não tiver comprometimento orçamentário, né? Educação é investimento, é recurso para a educação. Então, se você não tiver um período de verbas, de acréscimo de verbas para a educação, é muito difícil ter uma melhoria na qualidade da educação. E o que foi colocado, aprovado, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, a questão da PEC do teto de gastos, né, que agora é uma emenda constitucional, não é mais um projeto, né, a EC, que restringe os investimentos na educação, saúde, e isso vai ter uma clara conotação de retrocesso. Então, se a educação no Brasil já não era o melhor dos cenários, a tendência é que ela piore nos próximos anos, em especial pela falta de recursos, né? Então, que já estavam em deficiência os recursos na educação, e você estipula um teto que você não vai ter um acréscimo de novos recursos para a área. Então, a tendência é que haja, na verdade, uma queda na qualidade, e que isso pode ser perigoso, né? Porque o discurso da privatizador, né, privatizante, é de que os serviços públicos não têm qualidade, logo eles devem ser substituídos por serviços privados. Então, você tem uma possibilidade do quê? De você precarizar ao máximo a educação pública, por falta de investimento, e com isso você abrir espaço para que a iniciativa privada assuma o controle das escolas, passe a ofertar o serviço e o governo repassar um dinheiro para a iniciativa privada. Então isso é temerário, né? A educação pública corre um sério risco nesses próximos períodos aí, nos próximos anos no Brasil, porque o ajuste neoliberal não está preocupado com a educação pública, né? Então ela corre um sério risco e está extremamente ameaçada nos próximos anos. Existe sim uma pressão por aprovação, né, para você não ter altos índices de reprovação. Isso, quem trabalha nas escolas públicas sabe como é que é. Inclusive nas privadas também, né, existe essa pressão pela não reprovação dos alunos, né. Isso se dá das formas mais sutis ou das formas mais escrachadas, né. Varia muito da questão de escola para escola, de direção para direção. Então, você dizer que isso acontece como acontece em cada local é muito difícil, porque inclusive existem pressões que são sutis, né? Se você reprovar muitos alunos, vai ter que preencher relatório, vai ter que, enfim, vai ter uma série de dor de cabeça, trabalho a mais, e isso acaba desestimulando que os professores mantenham os alunos que tiveram baixo rendimento como reprovados, né? Mas isso varia muito de escola para escola, né? Mas que existe uma pressão pela aprovação, isso existe sim. Dizer que isso não existe seria leviano, né? Mas como isso ocorre, isso varia muito, assim. A questão dos índices, eu acho que a maior pressão que a escola sofre quando a Secretaria de Educação começa a batalha, né, pela mudança ou melhoria dos IDEBs. Isso é uma questão que existe uma brutal responsabilização dos professores pelo fracasso escolar, né, pela questão do baixo rendimento no IDEB. Inclusive é problemático, né, você avaliar o fracasso escolar com um baixo rendimento no IDEB. Essas avaliações externas, não que eu acho que elas não devam existir, pode ser algum parâmetro e tal, mas ser o único instrumento de medir, a única forma de você medir o trabalho que é desenvolvido em cada município, em cada escola, em cada região, é muito problemático, né? Então,
A gente, inclusive, às vezes muitos locais, né, já fazem todo o processo de formação, de avaliação, voltado para preparar os alunos para fazer uma provinha Brasil. Que isso é extremamente problemático, né? Isso, enfim, é limitar ao extremo o nosso trabalho enquanto educador de, enfim, preparar os alunos apenas para fazer uma prova que foi agora em novembro, né? Então isso é extremamente preocupante quando isso vira uma obsessão da Secretaria de Educação, né? Eu acho que quanto mais natural possível for o resultado dessas avaliações, mais você tem como ter noção da realidade, embora muito distorcida, né? Mas uma noção melhor do que uma prova é capaz de revelar da realidade da educação nos municípios, né? Mas que existe uma pressão por resultados, existe uma pressão por não reprovação, existe uma pressão em todos esses quesitos, isso existe. O que é importante frisar é que elas se dão de forma descentralizada e variável, né? Varia muito de gestor para gestor, né, nas escolas. Olha, eu acho que o desafio de ser professor, né, não só de geografia, mas professor de uma forma geral, principalmente da rede pública, né, é como você consegue desenvolver o seu trabalho em meio à falta de recurso, em meio à questão de uma dura realidade social que os alunos estão envolvidos, né? Eu trabalho num dos municípios que tem um dos piores IDHs do estado do Rio de Janeiro, que é Japeri. Então, dizer que isso não influencia pesadamente o seu trabalho, né? É impossível, né? Então, é importantíssimo que você consiga, com o pouco tempo que você tem com as crianças, a pouca possibilidade de interação, de desenvolvimento do seu trabalho, né? Ao mesmo tempo ampliar os horizontes desses meninos e meninas, né? Para que eles possam conhecer coisas para além da sua realidade, né? Que a gente não fique só focado em trabalhar a realidade do aluno, mas que sirva para ampliar horizontes, né? Para fazer que eles galguem voos mais altos. Eu acho que isso é um papel da escola pública, ampliar o horizonte das pessoas, que eles consigam de fato ter uma mudança de mentalidade, ver o mundo de uma outra forma, né? E eu acho que a geografia nesse quesito, né, pode ajudar muito que as pessoas entendam um pouco o meio que elas estão inseridas, pensar um pouco mais o seu município, o seu país, o seu continente, o mundo. Isso abre nossa disciplina, geografia, ela possibilita você trabalhar das mais diversas formas muitas questões, né? Inclusive, sei lá, sem abandonar o conteúdo, né? Você pode falar de China, que é uma coisa que está a milhares de quilômetros de Japeri, mas ao mesmo tempo falar de precarização do trabalho, discutir questões do mercado de trabalho, discutir questões como desemprego, industrialização, mudanças no mundo, no espaço. Então eu acho que o desafio principal, né, de ser professor hoje é você conseguir mobilizar, né, que os alunos se interessem, se encantem pela disciplina, né? Isso é extremamente difícil, porque eu acho que a falta de recursos, né, para você fazer o seu trabalho da melhor forma possível tem dificultado, né? E, enfim, quando você tem uma falta de perspectiva de ascensão social através do estudo, da educação, de que isso vai garantir um futuro melhor para você, eu acho que isso gera também um desinteresse nos alunos, né? Você vê esse cenário de desemprego, de gente formada com mestrado, doutorado, que não consegue emprego, trabalhando em profissões de menor qualificação, né? Então os alunos, acho que
vendo esse cenário, se sentem ainda mais desestimulados a estudar, né? E quando a própria realidade material, né, impõe que eles comecem a trabalhar desde muito cedo, né, fazendo uns bicos, ajudando os pais. Então isso é um baita desafio, não só para a minha disciplina, né, mas para a educação de uma forma geral, de como você consegue trabalhar nesses cenários de diversidades, adversidades, muitas dificuldades, né? E acho que isso é o principal desafio, né? Você conseguir educar em meio a tanta coisa que desestimula tanto os alunos quanto os profissionais de educação, né? Se você parar para analisar os livros didáticos, os currículos, você vai ver que a geografia crítica, né, ou pelo menos uma geografia não tradicional, ela está bem presente, né? E o professor da rede pública ele tem muita autonomia, de certa forma, para desenvolver o seu trabalho ali na sala de aula. É muito difícil haver uma pressão maior para que o seu trabalho seja executado de forma X ou Y, aquele ali você na sala de aula com seus alunos. Então isso te dá uma liberdade, né, para trabalhar. Ao mesmo tempo, isso acaba variando muito de professor para professor, né? Mas se você parar para analisar os currículos, os livros didáticos, essa geografia não tradicional, ela está bem presente, né? Então, de certa forma, eu acho que isso está ameaçado principalmente pela questão dessa discussão da escola sem partido, né? Porque acho que esses temas já têm reflexo, mesmo que isso não seja uma lei aprovada e tal, mas alguns livros didáticos já estão evitando temas mais polêmicos, já estão evitando colocar alguns debates que são importantes, ou problematizações possíveis em alguns conteúdos para evitar qualquer tipo de polêmica, qualquer tipo de não escolha do seu livro, né? Porque isso é uma questão de mercado, né? As editoras não estão muito preocupadas com o que está sendo vinculado, elas querem que seu livro seja utilizado e vendido Brasil afora. Então acho que isso acho que o principal ameaça que a gente sofre, né, em relação ao retrocesso da geografia tradicional, a geografia se tornar apenas algo descritivo das questões dos recursos naturais, da natureza, uma coisa muito estatística, né, principalmente com esse avanço da escola sem partido, não só enquanto lei aprovada, mas enquanto movimento vivo na sociedade, né? De você evitar polêmicas, evitar temas que sejam controversos, que toquem questões sociais, e na geografia isso aparece o tempo inteiro, né, as questões sociais. Então acho que isso é um risco que a gente corre, e o retrocesso ele ainda não aconteceu nesse sentido, né? Mas acho que está em vias de acontecer e da gente retroceder, sim, a uma geografia tradicional, descritiva, não crítica, né? Mas nos dias de hoje, se o professor seguir as orientações curriculares, seguir mais ou menos os livros didáticos, o seu trabalho ali vai estar mais ou menos balizado, algo como uma geografia mais ou menos crítica, né? Uma geografia pelo menos que debate algumas temáticas. Mas a questão do trabalho docente depende muito do docente, né? Então, por mais que às vezes a escola imponha alguns projetos, algumas temáticas, acho que o professor ainda tem muita liberdade, em especial na rede pública, para trabalhar. Então, isso é um fato positivo. Mas acho que isso está ameaçado por tudo isso que a gente está discutindo em relação aos retrocessos na educação no Brasil.